Hoje, domingo, dia 11 de maio, dia das mães. Mas também, né, por aqui a gente não para os trabalhos, não. Aqui a gente continuou trabalhando. Hoje foi o quebra-power durante a tarde, né? E vamos ser sinceros, eu achei bem melhor do que estava na semana passada. Achei, inclusive, que funcionou melhor ali, porque de fato foi aquilo que a gente está acostumado a ver nos realities da Record. Aquela briga, aquela mão na cara, aquele dedo na cara, aquelas respostas atravessadas e tal. Isso é o que a gente espera ver nos realities da Record. Achei o máximo que isso aconteceu, achei o máximo, inclusive, que agora deu certo, né? E achei bom também que teve uma limitaçãozinha de tempo, né? Pra não deixar todo mundo falando ali demais. Ficou uma limitação de 2 minutos para cada casal ali. Mas no final das contas, né, teve casal que atravessou esse tempo, teve casal que não atravessou esse tempo. A maioria das vezes, tá? De fato, os casais respeitaram o tempo, então achei legal por causa disso, tá? Aí a gente também teve ali o começo de novas rivalidades, né? Especialmente Silvia e André, Francine e Júnior e, olha só, Carol e Radamés. Eu vou dizer sincero, eu achei engraçadíssimo aquele momento ali que o Rada olha assim pro Júnior e fala, pro Eike, não foi pro Júnior, foi pro Eike e fala assim: quer dizer que se eu pegar a vassoura e varrer a casa por 7 dias, eu vou ser o protagonista do jogo? É, eu admito pra vocês que eu achei engraçado, tá? Porque assim, ser protagonista num jogo desse não significa necessariamente que você tem que fazer as coisas dentro da casa. Vê lá, por exemplo, um personagem de reality que a gente já falou várias vezes aqui, o Arthur Aguiar. No BBB, o Arthur dormia boa parte do dia. Raramente você via o Arthur ajudando na limpeza da casa. Isso não impediu ele de ser campeão. E eu nem tô fazendo uma crítica negativa ao Arthur, não. Não acho que foi negativa, ao contrário. Não acho que foi negativa a atitude que ele teve ali. Depois, quando ele mesmo saiu, ele explicou que era uma estratégia dele não querer se envolver nos embates da casa. Ele próprio falou isso lá. Então, quem conhece já sabe o que eu tô falando. Nesse momento, eu acho que falta muita gente que participa de reality show a ter assistido outras edições, ter acompanhado um reality para valer, para saber como é que as coisas funcionam. Porque, gente, argumentos foram muito fracos ali, tá? Vários argumentos foram fraquíssimos. A entrevista antes lá com o casal eliminado. Eu pensei que eles iam estar todo mundo no mesmo estúdio lá, mas não foi, tá? Eles não estavam no mesmo estúdio, eles não estavam no mesmo lugar. Os casais estavam no deck, o casal eliminado é que estava lá no palco junto com eles, tá? Inclusive, Giovana já chegou causando. Giovana usou um look ali que mostrava que ela estava toda transparente e de biquíni. Segundo ela, ela fez isso por causa das falas machistas do Domini e do Vitor sobre a roupa dela. Ela disse que fez isso mesmo de propósito, ela disse que fez isso aí de propósito por causa da atitude deles, tá? Agora eu vou ser sincero para vocês, tá? Como a Márcia Fu falou ali para todos eles, vocês deviam ter feito isso, deviam ter modificado, vocês deviam ter falado na cara enquanto vocês estavam lá dentro. E de novo, eu falo a mesma coisa que a Márcia falou ali. O casal tinha que ter se posicionado enquanto estava lá dentro. Porque se posicionar depois que sair, vamos ser sinceros, não faz diferença. Não vai fazer muita diferença o que a Giovana fez ali, de botar ali o look transparente, o vestido transparente, para mostrar que ela estava de biquíni. Não ia fazer a menor diferença. Mas ela foi mesmo assim. E ainda colocaram um copo de leite de aveia ali do lado, porque ela ia brindar a Gretchen, segundo o que ela disse que ia fazer, né? E aí a Giovana disse que ela queria falar tudo que estava entalado e que ela não falou enquanto ela estava dentro da casa. É por isso, inclusive, que você tá aqui fora, né, Giovana? Porque você tinha um potencial muito grande. Isso não é uma crítica negativa, inclusive. Eu acho que se ela tivesse tido a coragem, inclusive de ter ido contra o próprio companheiro dela, contra o Diego, ela estaria lá dentro. Se ali, naquela confusão toda, ela tivesse a coragem de falar na cara o que ela tinha que falar pra Gretchen,
acho que sim, ela continuaria no jogo, tá? E aí, o Diego e a Giovana estrearam logo o rançômetro da semana, tá? O rançômetro aí que vai ser até, pelo que eles deram a entender, até o final. Eles vão dizer qual é o casal amorzinho, o casal não fede nem cheira e o casal de ranço total. Inclusive, né, eu vou passar a usar também isso aqui no canal, né? Pra gente fazer essas avaliações, tá? Eu vou depois explicar para vocês como eu vou fazer isso, tá? Porque a ideia surgiu agora enquanto eu tô falando com vocês. Eu vou pensar como é que eu faço. Eu faço no Instagram, se eu faço na comunidade do canal, postando enquetes ali pra gente comparar aqui e tal. Eu vou ver como é que eu faço isso, mas eu vou explicar para vocês depois, né? Mas eu pretendo fazer isso aqui, não só nesse reality, mas nos próximos. Porque eu também quero saber aí o ranço de vocês por determinadas pessoas, tá? Mas enfim, a Rafa Brites ali quis saber se a Giovana tinha mudado de ideia sobre alguns casais depois que eles saíram lá da casa. Aí a Giovana disse que a maior surpresa dela foi o Domini, que falou do fato dela andar de biquíni pela casa e que isso deixou ela bastante decepcionada. Ela também falou que no dia ali que ela usou o biquíni, estava todo mundo de sunga e biquíni e que eles estavam na casa ali fazendo o que todos os outros casais também faziam. E aí o Diego até falou que ele viu que o Vitor fala muito de igreja, fala muito de religião, mas o Vitor era um falso moralista porque ele reparou na bunda da Giovana. Mas também, né, quem que não vai reparar na bunda dela pelo próprio biquíni, seja lá pra ver, né? Dá pra reparar na bunda dela, qualquer um ia reparar isso. E aí eles falaram também, né, a Rafa Brites e o Andreoli, que eles iam ali ativar a herança da DR sobre o próximo casal que ia receber essa herança. Negativa dessa vez. Aí a Márcia Fu começou a dizer isso, né? Começou a falar ali algumas coisas com relação ao que o casal deveria ter feito lá dentro. E aí a Márcia perguntou se isso do biquíni era o que estava incomodando mais a Giovana. Aí a Giovana disse que o que incomodava mais ela era o fato do casal ser falso moralista e que eles querem destruir relacionamentos. Olha, isso daí, né? Isso porque lá no deck eles não estavam ouvindo tudo, tá? Eu acho que é um erro do Carelli não deixar eles ouvirem tudo. Eles tinham que estar ouvindo tudo ali. Eles tinham que estar ouvindo, por exemplo, a Giovana ter dito que a Rayane e o Vitor vieram de uma relação de um casamento destruído, né? Quem conhece a história sabe do que eu tô falando. Então eles poderiam ter colocado isso, né, para chamar mais a atenção. Mas ela disse ali que a Rayane disse até para ela que ela não combinava com o menino e que isso aí era ruim e tal. Ela tava mas bem, dá para ver o ranço dela com relação a essas coisas aí, com Vitor e Rayane, e que a Rayane fala sobre destruir relacionamentos. Aí o Diego disse que a Giovana já tinha alertado ele sobre o comportamento de algumas pessoas lá dentro da casa, mas ele não conseguiu observar do mesmo jeito que ela tinha conseguido observar. É por isso, né, que vocês estão aqui fora. Era para vocês estarem lá dentro, inclusive. Porque vocês tinham um embate muito melhor com o Neguinho do que os outros embates que vocês tiveram com a Gretchen. O embate com a Gretchen era pouco. O embate com a Gretchen não fazia nem diferença para vocês. O embate de verdade era com o Neguinho. E se vocês tivessem ido para cima do Neguinho, teria sido muito, mas muito melhor. E aí a Giovana disse que para ela não conseguiu convencer o Diego porque ele tinha um carinho pelo Vitor. E aí a Márcia, não tem como não falar, né? A Márcia Fu, ela habla e quando ela precisa hablar, ela habla mesmo. Ela disse ali que ele era lerdo. Ela chamou ele de lerdo. E ele também concordou que ele era lerdo com toda essa situação, que ele era muito lerdo com o que estava acontecendo ali. E era mesmo, tá?
E aí a Márcia joga na cara do Diego que ele poderia ter se posicionado melhor. A Giovana disse que ela também foi muito podada no jogo pelo Diego, que o Diego basicamente não deixou ela se posicionar do jeito que ela queria se posicionar. Porque ela, e eu falei pra vocês, e eu continuo afirmando, pra mim um dos grandes erros da Giovana foi justamente esse. Ela poderia ter se posicionado muito mais, ela poderia, gente, ela poderia ter feito isso de uma forma que ia dar super certo pra ela. Se ela tivesse falado o que ela queria falar, se ela tivesse jogado na cara o que ela realmente precisava jogar na cara, vocês podem ter certeza, ela ainda estaria no jogo, ela ainda estaria lá dentro. Mas ela se podou demais com relação a isso. Ela se podou demais com relação ao que o marido dela estava querendo ali. O Diego, marido não, né? Companheiro, namorado, vamos assim. Porque o Diego, ele basicamente não deixou ela falar daquela situação do leite, tá? E não deixou mesmo. Então ela foi muito podada no jogo. E aí a Márcia joga na cara do Diego que ele deveria ter seguido mais os conselhos da Giovana. E de fato, deveria mesmo seguir os conselhos dela. Se ele tivesse seguido, eles ainda estariam lá no jogo, né? E aí eles começaram o rançômetro da semana. Estrearam o rançômetro. O que era o rançômetro da semana? Amorzinho, não fede nem cheira e ranço total, tá? Eles tinham que escolher ali e depois eles tinham que, depois de escolher, eles tinham que justificar o porquê. E aí foi o amorzinho. Eles escolheram como amorzinho a Thalira e o Rafa. Disseram ali, né, que não tinha muito o que falar, que eles são um casalzinho amorzinho. E aí ele até falou, né, que a Thalira, o menino Andreoli falou que a Thalira ainda tá um pouco acuada lá com o que aconteceu com a Gretchen, com a rivalidade com a Gretchen. Aí teve outro momento ali que a Giovana relembra sobre o leite de aveia, que a Gretchen teve uma cena de soberba, quando disse ali sobre o leite, que ela implicou com a Thalira sem necessidade, e que por isso a Thalira era o casal amorzinho que ela estava escolhendo. E aí depois foi Não Fede Nem Cheira. Gui e Bia. Ela disse ali que os dois só estão lá respirando e na hora de votar o Gui não quis se comprometer e jogou pra Bia. Aí depois foi a Giovana e o Eros também. Ela disse ali que ficou decepcionada com o casal por causa da atitude deles. Aí foi ranço total. O ranço total foi o que dominou mesmo, tá? É aquilo que você tá com tanto ranço que você se afoga no ranço. Que o ranço era tão grande que você se afogava nesse ranço ali. Ou que você afogava o casal naquele ranço. E aí ela começou, né? Não podia deixar de ser. O ranço maior dela era justamente pela Gretchen, tá? Então foi logo a Gretchen. Ela disse que era pela prepotência, pelo estrelismo, e que a Gretchen acha que todos são figurantes na casa e que todos ali estão figurando para ela estrelar e que ela odeia gente soberba. A Giovana também falou isso pro Diego, tá? Ela disse assim: a Gretchen falou que ele tá flopado e que tava querendo mídia em cima dela. E aí a Márcia joga na cara da Giovana que agora era tarde para falarem isso, que agora era tarde para falarem sobre querer mídia ou não em cima dele, em cima da Gretchen, que podiam ter falado isso lá dentro, podiam ter jogado isso lá dentro. Aí a Giovana disse que se ela pudesse, que ela queria voltar muito para casa, porque ela tinha muito para falar na cara da Gretchen. Mas devia ter falado, tá? Era necessário ter falado. Aí depois o outro ranço dela era Vitor e Rayane. Segundo ela, ela disse que a Rayane era muito pior do que o Vitor, porque a Rayane disse que ela gosta de destruir relacionamentos. E que os dois, ela e o Diego, não combinavam. Aí o Diego disse que o Vitor era muito machista. Aí a Giovana relembrou que o Vitor ficava reparando nela de biquíni, reparando na bunda dela.
Eu não vou nem me coisar com relação a isso, tá? Mas se você anda de biquíni na casa, né? Eu sei que não tô falando isso aqui com maldade, tá? Não entendam isso com maldade. Até porque a própria falou que ela também não tava com maldade ali. Mas se você tá andando de biquíni pela casa, é óbvio que você quer que as pessoas notem algumas coisas, né? O que as pessoas vão pensar disso ou não vão, isso não é problema dela. E de fato, não é mesmo problema dela. Isso é problema de quem tá vendo ali. Então, assim, eu achei que foi uma justificativa fraca. Ela podia ter ficado só no falso moralismo. Que o cara vive falando que é da igreja, que vive falando ali de falsa moral e tava reparando, assim, tava tendo atitudes que não condiziam com o que ele pregava. Eu acho que ela tinha que ter focado nessa parte do falso moralismo. Teria dado muito mais certo para ela. E aí ela disse ali que o Domini e a Adriana também eram um casal que ela tava com muito ranço, porque Domini e a Adriana eram os mesmos motivos do Vitor. A Giovanna disse que não viu maldade alguma em usar o biquíni e que ali dentro já tava, as coisas eram diferentes, era tudo separado e que ela não, que ela quis andar de biquíni mesmo porque ela sabia que era o último dia dela na casa. E aí ela disse ali que o outro casal que ia entrar ali era justamente Silvia e André, por causa da mesma história sobre o biquíni. E que a Adriana concordou que a Adriana concordou com o Domini sobre o uso do biquíni. E que aí a Silvia também teria se metido do mesmo jeito. E que o cara fica limitando a mulher dele o tempo todo. Ela falou isso, tá? Com relação a Adriana e o Domini. E aí o Rafa perguntou também sobre o ciúme, porque o Domini tinha falado que ele tinha ciúme dos mais novinhos. E aí ele disse que sim, que ele viu que o Domini era mesmo ciumento, tá? E aí o outro casal que ela colocou ali como ranço foi justamente Gi e Eros. Eu não entendi porque ela colocou Gi e Eros como não fede nem cheira. Se não fede nem cheira, então você não tem um ranço total desse casal. Mas a partir do momento que você coloca eles ali como ranço total, então vocês têm ranço deles. Eu acho que o Carelli pode dar uma reelaborada nessa questão aí do rançômetro. Não precisa ter o do meio. Vai para os extremos, Carelli. Vai para os extremos. Presta atenção no que o público está dizendo para você. Ou é o que você gosta, aquele casal amorzinho, ou é o casal que você tem ranço demais. Não coloca o nem fede nem cheira ali no meio, que é indiferente. Não coloca, deixa só esses dois. Esses dois já são os necessários para causar uma série de problemas dentro da casa. Fica meio incoerente ela dizer que o Gi e o Eros eram um casal que não fede nem cheira e depois colocar eles como ranço. Não, então se de fato eles não fedem nem cheiram, eles não podem estar no ranço. Mas aí ela disse que queria movimentar a casa, então ela falou ali que foi pela situação do leite, que quando teve toda essa situação, o Diego disse que era para ela não falar nada, aí ela foi pedir um conselho para Giovanna, e aí a Giovanna disse que não era para ela se expor, que era para ela chamar a Gretchen, conversar com a Gretchen em particular, e que depois de toda essa história, ela pegou a Giovanna fofocando com a Rayane sobre o que havia acontecido. E ela disse que também o ranço era porque o casal colocou eles lá na barraca. Aí depois foi a vez de Emily e Everton. Disse ela que ela não tinha mesmo vontade de votar em Emily e Everton, que apesar do que tinha acontecido entre eles, tal, da rivalidade, eles não queriam votar no casal e tal, e que o casal nem era ranço deles, e que no final das contas eles só votaram em Emily e Everton para tentar se proteger. E aí, no meio disso tudo, eles disseram que o casal número 1 do ranço deles era Gretchen e Esdras. Ela disse ali que primeiro era a Gretchen, depois a Rayane. E aí, quando o Felipe perguntou se já estava terminado o rançômetro dela, aí ela disse, não, vamos colocar Ana Paula e Anthony. Aí ela disse ali que a principal razão de colocar Ana Paula e Anthony era justamente porque Ana Paula e Anthony
não quiseram se indispor com a Gretchen e que fazem um jogo incoerente e que achava que Ana Paula era barraqueira. Aí a Márcia Fu até falou assim que esse era o jogo é assim mesmo. Aí eles dizem que o jogo tudo bem, é assim mesmo, mas que ela poderia fazer coisas sem precisar ser tão barraqueira assim. Aí no final disso tudo, eles ativaram a herança da DR. Escolham um casal para perder 10 mil reais na segunda aposta do ciclo. Ou seja, na prova das mulheres de amanhã. E aí a Giovanna justificou dizendo assim, ela falou que a Gretchen realmente não está focada em ganhar, que ela não foi pro jogo focada em ganhar, focada em vencer, que ela não estaria ali realmente querendo jogar para vencer e que isso aí não é o jogo mesmo, que a Gretchen não tá nem aí pro jogo. Então ela queria ativar essa herança da DR para causar um caos ali, para ferir mesmo alguém. Aí ela disse ali, inclusive ela falou que a Gretchen só tá lá dentro pra cuidar do bebê reborn dela, né? Que virou a nova mania aí dos bebês reborn, né? Aquele bebê ali, aquele hiperrealista, né? E só tá lá pra isso. Aí o Diego disse que eles não iam ligar se perdessem 10 mil. E eu vou ter que concordar com o Diego que de fato eles não iam brigar, que eles não iam ligar mesmo para isso. Então eles disseram que iam em Vitor e Rayane, porque viram o Vitor cumprir a prova dos casais e que 10 mil faria diferença na hora deles se tornarem o casal Power. Então, Vitor e Rayane foi o voto deles, tá? Então, Vitor e Rayane perderam 10 mil reais já na aposta aí do segundo ciclo, tá? Que é amanhã de tarde. Então, já perderam aí os 10 mil reais. Aí eles foram lá pro deck conversar com os casais, conversar com todo mundo que tava lá dentro, tá? Para começar aí, eles já mostraram justamente o rançômetro, né? Começou ali com o rançômetro. O que é? Mostraram ali, gente, deixa eu só, eu acho que saiu um pouco aqui de sincronia a imagem, tá? Mas agora voltou aí. Eles mostraram aí o rançômetro, tá? Aí eles disseram que o casal Giovanna e Diego tinha escolhido a Thalíria e o Pessina como rançômetro. Aí depois colocaram ali como tanto faz Guia e Bi. E aí ele fala assim, o Gui disse que se surpreendeu e que ele teve uma troca com o Diego. E aí disseram que eles movimentaram a casa também, que eles não são ali parados e que eles só foram escolhidos pelo casal porque eles são os mais novos. E aí, né, vocês entenderam, o Carelli resolveu tirar ali a meiota, onde ele tinha colocado o Gi e Eros como tanto faz, ela tirou e jogou no ranço total mesmo. Até o Carelli, nesse momento, já tinha entendido que não precisava aí disso. No ranço total, eles mostraram aí Gretchen e Esdras. O Esdras estava com uma cara que dava para ver que ele estava matando alguém mentalmente e afundando a 7 palmos, como ele falou outra vez, né? Sério mesmo, o Esdras não devia estar aí. Aí ela disse que ela não ia responder porque isso era indiferente, porque ela é indiferente aos haters aqui fora, então que eles não iam responder pouca coisa, e que se eles ficaram chateados por alguma coisa, isso fala mais sobre o casal do que sobre eles. Aí o Esdras disse que deu um trabalho para preencher o formulário lá, sobre a saúde deles, sobre a vida deles e tal, e que deu tanto trabalho ali dizer que ele precisava do leite de aveia por necessidade, que não entendeu por que a menina tomou o leite de aveia só porque gosta. É porque ela disse que gosta, né? É por isso.
Aí depois Vitor e Rayane, aí os dois disseram que não tem a menor ideia do porquê. Aí depois eles dizem que talvez seja por causa da dinâmica da semana passada, porque eles deram o prêmio das esferas ali para Gretchen. E aí o Vitor disse que tinha vezes que ele achava que tinha gente nova na casa e que ele via que era só o casal que não fazia nada. Aí ele também falou que a menina, a Giovanna, estava andando de lingerie dentro da casa. Aí depois foi que ele corrigiu, que não era lingerie, era biquíni. E aí ele disse ali, e eles nem deixaram os outros casais mal falaram. André mal falou ali, Adriana e Domini também mal falaram ali. O André disse que ficou surpreso, que ele não tinha a mínima ideia do porquê estava nesse rançômetro. Aí Ana Paula e Anthony, a mesma coisa ali. Ana Paula e Anthony disseram ali que ela disse, até porque ela sabe por que ela estava levando esse ranço todo. Porque eles tiraram Cris e Cadu da DR e que a opinião deles agora não importa mais. Que tepa, ela disse tepa. Tepa significa até parece. Aí depois o Domini falou que não entendeu por que ele foi pro ranço, que ele não entendeu por que ele pegou esse ranço todo. No final das contas, gente, foi isso. E aí revelaram qual foi a herança da DR. E aí disseram que o casal escolhido para receber a herança da DR era justamente Vitor e Rayane. Aí o casal disse que estava tudo bem, perder 10 mil reais, enfim, né? Eu não ia gostar nada de perder 10 mil reais. Inclusive, eu não ia gostar nem perder de R$ 1, inclusive. Eu mal tô ganhando o dinheiro tão como eu queria ganhar. Imagina perder 10 mil reais, né? Óbvio que eu ficaria bastante chateado. Aí veio o quebra-power, tá? O quebra-power para valer era para dizer quem era a carta fora do baralho. Só isso, tá? Era bem simples, como o próprio Andreoli falou, direto e reto. Não tinha que ficar fazendo firula, não, era só dizer isso. Quem era a carta fora do baralho. E aí, né, eles fizeram o sorteio. O primeiro casal foi Emily e Everton. E aí eles começaram, ele deu uma provocada ali. Aí ele falou que hoje a giripoca vai piar. E aí eles escolheram Thalita e Pessina. Aí disseram que a história da Thalita e do Pessina, que é quererem comer separados da casa, de todo mundo. Aí ele disse ali que o casal tá sozinho porque não quer construir relação com ninguém lá dentro. E que era isso, tá, que eles achavam sobre o casal. Aí eles também falou assim, aproveitando a chance para dizer, eu tenho muito ranço de vocês. A Thalita até responde assim para ele, eu quero saber o que foi que aconteceu lá, porque tava Natal, você nem tava na tal da reunião ali, você nem tava ali, e você falou as coisas sem saber o que tinha acontecido, você só falou aquilo que alguém falou para você e só. E aí ela também disseram ali, tá, que tava tudo bem, que era o jogo que segue, que eles não iam mais perder tanto tempo assim com Emily e Everton, e que não tem nada contra os dois. A seguir foi a Gretchen, tá? E, gente, eu acho que eu tenho alguns vídeos aqui, tá? Deixa eu ver se o vídeo que eu tenho aqui o vídeo deles, tá? Olha só aí o que ela falou. Parou de comer as comidas, ele nem estava na reunião e ele tá julgando uma coisa que ele... né? Ouviu, achou. A gente parou de comer porque houve umas piadinhas que as pessoas estavam se sentindo incomodadas de cozinhar, sendo que a gente sempre falou que poderia lavar a louça e eu jamais falaria que me incomodaria de lavar a louça. Mas enfim, é uma opinião dele. Enfim, gente, né? Vocês viram aí o ranço que eles estão um do outro, né? Vocês já perceberam o tamanho do ranço, né? Enfim. Depois disso, gente, foi a Gretchen e o Extras, tá? Aí, né, o neguinho meio que deu assim, você percebe que ele tava com muito ranço mesmo, tá? Que ele tava com tanto ranço ali, que ele simplesmente olhou assim e falou, levantou assim a cara e falou assim, Gretchen e Esdras, como se isso fosse causar alguma coisa para Thalita e Pessina. E aí a Gretchen e o Esdras disseram que não tinha muito o que falar, que era muito óbvio, e aí emperrou lá a trituradora deles, tá? Emperrou ali com a Gretchen.
Muita gente na internet nessa hora, inclusive, falou que isso era tudo energia ruim, energia negativa da Gretchen. Aí a Gretchen disse que realmente não tinha mais nada o que falar, porque o Felipe Andreoli ficou ali pressionando ela. Então, alguma coisa tu tem que falar, né? Alguma coisa você sabe. Mas não, ela não quis falar. Aí ela disse que o Brasil inteiro sabe e que eles não precisam apontar nada. E aí a Thalira se intrometeu e perguntou: eu quero saber, então, por que você tem tanto ódio de mim, né? Aí a Gretchen disse: cala a boca, no seu 1 minuto você fala. Aí depois a Gretchen disse que não se misturava com pessoas do nível da Thalira. Aí ela também disse que a Thalira fica tentando se passar por vítima. E aí os dois começaram a rir ali sentados. Aí a Thalira disse que ela não é vítima de nada ali dentro, que ela chorou sim, que ela se sentiu mal com o que estava acontecendo ali. Ela disse que só queria saber o motivo de tanto ranço. Aí o Rafa disse que não tem nem, assim, por que fazer VT, porque a Gretchen disse que eles estavam querendo fazer VT com ela e que no final das contas eles nem querem fazer VT com ela e nem têm a vontade de fazer VT com ela. Aí depois a Gretchen se meteu, disse que o Diego foi muito homem por pedir desculpas pra ela, depois de ter tirado ela da Sweet Power. E aí diz que o Diego foi muito homem, de muita hombridade, porque o Diego desmentiu a mentira de Thalira na história do leite. Eu juro pra vocês que eu não entendi porra nenhuma do que a Gretchen falou, tá? Juro, juro. Ela tá com tanto ranço ali que o negócio contamina tudo. Mas olha aqui, né, um dos momentos aqui. Prestem atenção. O Pessina e a Thalira podem voltar. Peguem o envelope aí, por favor. Bom, eu não me acho vítima. Quando eu chorei foi de verdade, eu fiquei surpresa com as coisas. Deixa eu só dar uma avançada aqui no vídeo, tá? Deixa eu só dar uma avançada aqui. Porque o que a Thalira falou, eu já falei aqui, tá? Olha, deixa eu ver só aqui o que o menino falou, olha só. A Gretchen ou se tem, não quer falar aqui no nosso ao vivo. Não vou dar palco para ela, de jeito nenhum, até porque não tenho motivo para isso. E nós somos pessoas que resolvemos direto com as pessoas. Comigo não. Não estou falando com você. Já te Então, disse. você nunca fala, esse é o problema. E não quero falar. E, por favor, me respeite. Faz um favor. Enquanto eu estou respondendo. Este é um dos motivos, vocês estão assistindo. E é só isso que nós temos para falar. Quando a gente teve um problema com o Diego e a Giovana... Então vocês viram, né? Gretchen se esquivou de falar e de dar qualquer motivo do porquê que ela tem tanto ódio da Thalira. Ela simplesmente não quis falar nada, gente. Absolutamente nada. A seguir veio Gi e Eros, tá? Vou ser sincero, gente. Gi e Eros também não fizeram lá muita coisa. Inclusive, a Gi disse que estava muito chocada com Diego e Giovana por causa lá do rançômetro. E aí eles escolheram Ana Paula e Anthony. E aí, gente, olha, Ana Paula, só de citar o nome dela, ela já ficou pé da vida. Só de citar, você percebe assim pela cara. Tanto que ela baixa assim, aí ela levanta, aí ela sussurrou ali no microfone, mas deu pra ouvir, tá? Porque muita gente pode não ter ouvido esse trecho, mas deu pra ouvir. Ela levanta e fala assim, caralho. Ela tava com muito ranço. E sério, não foi nada demais. Eles disseram ali, tá? Que estavam apontando ali, porque as ideias dos dois não batem tanto. Tá? Aí o Felipe disse que não era sobre isso, que eles tinham que apontar ali o porquê que eles diziam que o casal não ia ganhar o programa. E aí ele disse ali, o Eros disse, que era porque a Ana Paula exagera nas emoções, que a Ana Paula não gosta, e que ele, se estivesse assistindo, aliás, ele ia gostar de ver pessoas tão exageradas ali. Aí a Ana Paula disse que isso foi uma facada deste tamanho nas costas dela. E que ela disse que não estava gostando dessa atitude. E que tudo bem que se ele não gosta disso e tal. Mas que se tá triturando ela ali é porque não gosta dela. Aí ela ficou sem chão. Aí o Anthony disse
que a autenticidade da Ana Paula incomoda. Aí ele também disse que ter triturado eles fez o Eros pular o muro e que agora o Eros tinha assumido um lado, que de fato o Eros não gosta deles. E aí o Eros até falou ali que ele fala que quando o Anthony fala que o clima da casa tá ali tenso, e aí ele fala assim para eles fazerem alguma brincadeira e tal, e que quando isso acontece o Anthony não acha ruim, mas que naquele momento ali ele tava achando ruim. E aí, gente, eu vou até conversar uma coisa com vocês, tá? Não confunda autenticidade com barraco, tá? Ser uma pessoa autêntica ali não significa que você tem que ser barraqueiro, não. Ser uma pessoa autêntica é ser uma pessoa de atitude, de ser autêntica com as suas próprias ações, de ser verdadeiramente aquilo, sem estar fazendo personagem, tá sendo autêntica com as próprias e coerente com as próprias ideias, sendo autêntica consigo mesma. Barraco é outra coisa, barraco ali é criar problema com qualquer coisa. Tá? Não vamos confundir isso. O que a Ana Paula faz muito, e eu já falei, isso vai garantir para ela uma vaga na Fazenda, se o Carelli realmente estiver interessado nisso. Porque ela faz barraco. E tudo bem fazer barraco, mas não confundam barraco com autenticidade. A autenticidade é a pessoa ser autêntica com o que ela é, com a personalidade dela. Outra coisa é a pessoa fazer barraco pura e simples, sem nenhuma razão ou motivo, como ela fez no começo lá. Foi só agora, nesses últimos momentos, que ela baixou a bola, e aí baixou um pouquinho isso, tá? Foi só nesses últimos momentos. Aí depois foi a vez de Rafa e Thalira. Eles escolheram Esdras e Gretchen. Aí eles disseram que não sabem a causa desse ranço e que ela nunca menosprezou a Gretchen e nunca menosprezou o Esdras. Mas que o Esdras fez isso com o marido dela, chamando o Pessina de repórterzinho de merda. E aí nem teve resposta, tá? Porque a própria Rafa falou, né? Você já tem um embate aí, não dá pra continuar nessa resposta. Mas pela cara, eu vou dar um zoom na cara deste homem aqui. Vamos dar um zoom aqui na cara deste homem, tá? Vamos dar um zoom aqui, porque, olha, não tem jeito, não tem forma de eu falar isso, tá? Não tem uma forma diferente de eu falar isso, não tem uma forma diferente de eu colocar isso, tá? Deixa eu dar aqui. Olha a cara deste homem. Olha a cara dele. Deixa eu dar esse zoom aqui para vocês verem. Tá? Rapidinho. Tá? Rapidinho aqui. Olha a cara deste homem. Rapidinho. Eu tô apertando aqui o botão errado. Gente, olha a cara. Eu vou isolar a cara dele aqui. Vou tirar a cara da Gretchen. Ele estava matando mentalmente e enterrando a 7 palmos mentalmente, tá? Vamos ser claros, tá? Mentalmente, eles estavam matando mentalmente. Ele estava ali mentalmente enterrando a 7 palmos o menino lá, o Rafael. Sério mesmo, o Esdras tem muito ódio dentro dele, viu? Eu não imaginava que ele fosse um cara que tivesse tanto ódio. Gente, olha, você vê na cara dele, você vê aqui, é bem claro o ódio que este homem tem dentro dele. Gente, isso aí é ódio. Ele tem um ódio muito grande e eu não consigo entender por que ele tem tanto ódio ali. Porque o casal, de fato, nunca fez nada pra ele. E eu até consigo entender, gente, porque tem esse negócio aí de santo não bateu, tá tudo bem, eu entendo isso. Mas eu não consigo entender porque que ele tem tanto ódio. E sim, pela cara, você vê isso. Pela cara, esse olho meio fechado, essa forma dele de reagir. Isso é ódio, gente. Esse homem morre de ódio por dentro. E a Gretchen alimenta esse ódio dele, tá? A Gretchen alimenta esse ódio. Dá pra ver esse ódio ali na cara dele. E dá pra ver que isso é alimentado por eles, tá? Disse aí que isso era alimentado. Você percebe que é alimentado. Que ela alimenta esse ódio, tá? Mas no final eles não responderam, tá? No final não houve essa resposta aí. Aí foi a vez de Carol e Radamés. Eles escolheram Francine e Júnior.
E aí ele disse que ele vendo do lado de fora, ele disse que não é um casal que ele gostaria que ganhasse o programa, porque eles não são bacanas, porque tentaram formar um grupão para atacar os outros e que eles inflamam as pessoas para colocarem as pessoas umas contra as outras. A Carol também falou que ela não concorda com esse tipo de jogo, porque para ela isso é falsidade, que eles não têm coragem de falar nada e que eles movimentam por trás, que eles não têm coragem de falar na frente e que isso que eles fazem não é um jogo honesto. Aí a Fran e o Júnior já começaram, né, especialmente a Fran, já começou a perder a paciência ali. Aí ela disse que era uma honra ser triturada pelo Rafa e que não fez nada pra ele e que ela nunca ia se intimidar pelo Rada. E aí o Rada teve uma hora ali e faz assim, shh. Aí ela fala assim, não faz xixi pra mim não. Aí ela disse que não ia se intimidar mesmo. Aí o Rada disse ali que ele, Carol e ele estão sendo atacados desse jeito só porque eles estão dormindo no sofá, porque colocaram eles lá no sofá, porque eles estão sendo atacados, porque eles não quiseram participar do tal grupão e tal. No final das contas, a primeira parte foi essa. Já vou mostrar o resto dessa treta aí deles, que não ficou só nisso, tá? A treta foi piorando depois. Aí foi a vez de Silvia e André. Silvia e André colocaram Fran e Júnior. Disseram que eles não fazem nada, que eles preferiram ali, tentaram convidar eles para fazerem parte do grupão. E aí eles confirmaram o que o Rada tinha falado anteriormente. Aí ela disse que a Fran tentou manipulá-los para eles votarem na Rayane e no Vitor, e que agora ficam puxando o saco da Rayane e do Vitor. Aí a Silvia lembra que quando rolou o embate entre o Domini e o Everton, ela ficou se esgueirando ali para tentar piorar o clima entre os dois. E aí a Fran disse que puxa-saco do Rada não era ela, era o André. E aí ela disse que a Silvia entrou no programa com... Aliás, que o André entrou no programa com uma secretária, porque eles não fazem nada. E aí a Silvia falou assim, que ela foi mesmo pro programa, que ela é mesmo a secretária, porque é o marido dela. Aí ela disse que ela faz isso mesmo, tá? Lá dentro. Aí ela disse ali que a prioridade deles era Vitor e Rayane, e que a prioridade de Vitor e Rayane não era uma prioridade dela, da Fran, mas era uma prioridade do Júnior, que gostava do Vitor. E aí, no final das contas, eles acabaram aderindo. Aí ela fala ali que a Silvia, aliás, disse ali que então deveria ser ele, o Júnior, a falar sobre quem era a prioridade ou quem não era a prioridade ali para eles, e não a Fran, porque se a Fran não tem o mesmo pensamento do marido, então os dois estão fazendo jogos diferentes. Aí ele também falou que o André é um reizão, e que por o André ser um reizão, a Silvia acaba fazendo tudo ali o que ele quer. Aí a Silvia depois falou e disse que a Fran sabe o que ela fez, e aí que ela foi pra cima do André para eles votarem em cima da Rayane e do Vitor, e que agora a Rayane e Vitor estavam lá do lado deles. Jogaram meio que uma bomba, né? Vocês já perceberam isso. Aí depois foi a vez de Nath e Eike. Aí eles colocaram Carol e Rada, segundo ele, por causa dos afazeres domésticos. Ele disse ali que eles não fazem nada, que eles ficam dormindo no sofá o dia inteiro e que eles não fazem questão de convivência. O Eike disse que o critério dele era justamente esse, pois o casal sempre está deitado sem fazer nada no sofá. E aí o Rada responde assim: ele disse que estava sentindo vontade, sim, de fazer as coisas depois que rolou a conversa de ontem, né? Se você não sabe do que eu tô falando, volta no vídeo anterior que você vai entender mais. E aí ele disse ali, a Carol até falou, a cozinha estava vazia, estava liberada, por isso que eu fui fazer as coisas na cozinha hoje. E aí ele falou, se dormir ou jogar,
Ele disse que nunca deixou de cumprir com as dinâmicas do programa, nunca deixou de se posicionar em nada, e que o jogo para ele é justamente os momentos que ele precisa se posicionar e que ele não precisa ficar acordado o dia inteiro. Ele falou até que eles não dormem o dia inteiro e que ele não tem problema nenhum em dormir o dia inteiro, inclusive. Que ele pode dormir o dia inteiro, mas que nos momentos que ele precisa ele está acordado e está disposto. Aí o Wake disse que para ele isso não era jogo. Aí o Rada disse assim: se eu pegar a vassoura e varrer a casa por 7 dias, eu vou virar o protagonista do jogo? Aí o Wake disse que não. Aí a Carol disse que os dois não têm afinidade mesmo com eles. E eles depois disseram que a Nath aí, que disseram assim: se depender da gente, a gente também não vai ter mesmo nenhum tipo de afinidade com vocês. Aí a Carol disse que também não tem obrigação de ficar com a garotada, que ela não quer ficar com a garotada, que ela não gosta de ficar com a garotada. E errada ela não tá? Errada ela não está. Então deixa eu pegar aqui um trecho desse vídeo aqui, tá? Rapidinho, tá? Deixa eu pegar aqui um trecho aí que o Rada joga isso na cara de... se eu pegar a vassoura em 7 dias, eu vou ser o protagonista do jogo? Olha só. Que o jogo é na prova, o jogo... Então, falar que a gente dorme o dia inteiro, a gente estava 2 semanas no quarto, se você não tá... Devo avançar um pouco o vídeo, gente, tá? Deixa eu só avançar um pouquinho aqui o vídeo, olha só. Planta? Por que você acha que eu sou planta? Porque você não faz nada. Então quer dizer que se eu varrer a casa 7 dias, eu viro protagonista? Não tem nada a ver com varrer a casa. Então, tem a e ver pra com você conviver, ser com planta, falar, não, mas com se olha, que a gente posicionar. vai conviver Tem nada com a ver quem com a gente varrer acha que tem planta. afinidade. Ei, O jogo de então, vocês... Eu admito que eu gostei disso, tá? Eu lembro, isso só me lembrou, sabe o que isso me lembrou, essa cena aí? A Márcia Fu, você é um homem ou você é um rato? Sério, eu me lembrei muito da Márcia Fu na cena lá da Fazenda 15, tá? Foi maravilhoso, tá? O Rada na Fazenda 15 fez o que fez ali, mas ele foi bem interessante lá. Na Fazenda 15, sim, de fato, o Rada na Fazenda 15, ele era uma planta. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha alguma coisa ali de jogo. Quando ele precisava se posicionar, ele se posicionava mesmo e tal. Ele não tinha por que não se posicionar. E aí, depois foi Bia e Gui. Aí eles colocaram André e Silvia. Disseram que era por falta de posicionamento. Que quando o André recebe um voto ou apontamento, ele não se posiciona. Que ele não faz questão de ter convivência na casa e tal. E aí o André respondeu que ele não guarda rancor de ninguém. Que ele foi para esse jogo sabendo que ele ia votar e ser votado. E que se a pessoa vai lá e não está preparada para receber o voto, então, se ninguém aceita isso, não deveria estar lá, não deveria participar do programa. Aí ele disse que ele vai ver, eu vou ficar fazendo carinha feia porque eu fui vetado, porque eu fui votado, porque eu recebi um apontamento, eu não vou ficar com cara feia, disse ele. Aí o Gui disse que essa foi a primeira vez que ele viu o André se posicionando. E aí eles disseram que precisavam, que o jogo precisa ter posicionamento praticamente o tempo todo. Não precisa ter posicionamento o tempo todo, tá? Até porque posicionamento não significa que o grupo vai comprar o seu lado da história. Posicionamento você precisa ter nos momentos que você precisa deixar bem claro aquilo que você está fazendo. Isso é um posicionamento muito mais relevante do que esse posicionamento aí de apontar as coisas, tá? Isso sim é muito mais relevante. A seguir foi Fran e Júnior. Eles apontaram Carol e Rada. Disseram que na última discussão que o Rada era um jurado Fashion Week e que ele fala com ódio e rancor no coração, que eles não fizeram jogo sujo em combinar votos, que eles combinaram sim para se defender, que eles fizeram esse jogo. O Júnior disse que o Rada fez a mesma coisa quando ele votou no Wake na Nath apenas para se proteger e proteger os aliados e que não tinha nada de errado com isso. Aí o Rada disse ali assim, né? Ju, então você deve ser o Pitangui por causa da sua cara linda. Aí a Fran responde assim pra ele, sim, ele é muito bonito, sim, ele é muito bonito. E aí os dois começaram uma discussão ali, o Rada se levantou e olha assim pra ele, eu sou bonito?
Olha pra mim, eu sou bonito. Eu vou mostrar isso já no vídeo. Se eu sou bonito... E aí o Júnior disse que achava que não era bonito. Aí o Rada disse, então não tem diferença, é só uma opinião, eu não gosto das roupas da tua mulher. E aí você não gosta de mim, você não me acha bonito, e tá tudo bem, é a opinião de vocês. Aí a Carol disse que não tem ódio do Domini e da Adriana, porque, né, a Fran e Júnior também meteram o Domini e a Adriana no meio. E que não votou em quem ela queria votar para se proteger, sim, porque o jogo é isso. Mas sério, eu juro pra vocês, eu ri desse vídeo aí do Rada, tá? Não tem como não rir, porque quando o Rada quer... ele de fato consegue entregar muita coisa. Quando o Rada quer, ele de fato consegue entregar coisas interessantes e relevantes pra gente. Essa cena dele aí, falando que eu sou bonito, não sou bonito, eu achei maravilhosa. Olha só. Tu me acha bonito? Mas eu Tu me acha bonito? você agrediu ela. Eu Júnior, agredi ela. Eu tu me jamais acha iria bonito? levantar a voz Tu pra me você acha pra bonito? falar da sua cara. Júnior, Eu respondi você pra Júnior, defender tu me acha ela. bonito? Respondi você Tu pra me acha defender bonito? ela. Não vem com essas questões. Tu me acha obrigado a te achar bonito? E por que eu tenho que achar a roupa dela, então? Ué, é opinião sua. Exato, exatamente. Eu não quis desrespeitar Joguinho da ela. Não, então você me hipocrisia. desrespeitou também. Gente, falar sobre a roupa de alguém, tá? Não é desrespeitar ninguém, tá? É porque a Fran usou o discurso que ela tá acostumada a ser desrespeitada, das pessoas falando ali da roupa dela. Não, falar mal da roupa de alguém não é desrespeitar ninguém, tá? Só pra deixar claro. E eu vou ser sincero, eu gostei da atitude, sim, do Rada. Tá um pouquinho mais treinado do que ele tava na Fazenda, tá? Um pouquinho mais treinado mesmo do que eles estavam na Fazenda. Já tá acabando, gente? Aí depois foi a vez aí de Ana Paula e Anthony. E aí eles colocaram Silvia e André ali no meio, tá? Rapidinho. E aí eles colocaram ali, disseram que tinha uma boa convivência com eles, mas depois o casal passou a detestá-los na casa. E aí o Anthony falou assim, se eu fosse viver de renda passiva, eu ia alugar um triplex na cabeça do André. E que o maior posicionamento do André foi pegar uma toalha suja de mijo para a Silvia lavar. A Ana Paula diz que acha que a Silvia é uma mulher incrível e que ela teria vergonha de um homem que não ajuda a mulher e que acha feio um homem agir desse jeito e que o André não faz nada. E aí a Silvia se levantou, dessa vez, né, para não dizer que ela não estava com ranço, ela se levantou. Aí ela disse que ela estava lisonjeada em ser a decepção da Ana Paula e que os dois não acrescentam em nada na vida dela. E aí ela disse que parou de falar com eles porque eles levantaram o tom de voz para ela e que chamou o casal de insignificante, sim, porque eles quiseram aumentar o tom numa discussão. E aí disse que isso foi o que causou o distanciamento deles. A Silvia ainda disse ali que ela faz pro marido as coisas que ela quer fazer porque ela quer, porque ela não tá nem aí para isso, pro que as pessoas estão falando, porque para ela isso não é nenhum problema a fazer as coisas pro marido dela. Silvia ainda disse que enquanto ela não tá incomodada, ela tá fazendo de boa, que no dia que ela tiver incomodada, ela não vai fazer e pronto. Aí o Anthony disse que o André é um DVD, deita, vira e dorme. Que o André basicamente só vive fazendo essas coisas e que ele não faz absolutamente nada dentro da casa. Aí foi Adriana e Domini. E eles escolheram Carol e Radamés, né? Por causa do distanciamento entre eles. Aí o Domini disse ali que ele tem 3 apontamentos lá que ele podia fazer em cima das pessoas, mas que para ele não gosta mesmo do Rada, do jeito que o Rada é, e que ele não consegue nutrir pelo Rada o mesmo sentimento que ele consegue nutrir pela Carol, dizendo ele que gosta da Carol. Aí ele disse ali que quando ele não gosta de alguém, ele simplesmente se afasta e se retira da convivência. E que ele disse que só tem uma forma de saber se ele tá certo ou se ele tá errado. Disse o Domini, desafiou o público, olha só, ele tá desafiando você, viu?
Domini falou assim: eu vou dar all-in pra minha mulher, porque se ela ganhar, a gente vai ser o casal líder. Se a gente perder, a gente vai pra DR com os dois pra saber se o público vê o que eu tô vendo. Aí a Adriana disse assim que não era pra tanto, né? Que não era pra tanto, tá? E que no começo a confiança era diferente, o começo do jogo ela percebeu que o Rada e a Carol eram mais recíprocos, só que a atitude deles não era condizente com o comportamento deles. E aí, eu vou até mostrar esse vídeo aqui do Domini falando isso, tá? E, gente, desculpa, o Domini quando fala isso, ele basicamente tá se jogando na DR. E o público, vocês já sabem, se jogou numa DR, o que o público vai fazer? Vai te tirar do jogo, desculpa, não tem o que fazer. Olha só aí o que ele falou. Eu vou fazer a win pelo seguinte, se eu ganhar, eu vou ser o casal, o líder dessa semana, vou pro quarto escolher os quartos. Se eu perder, eu vou pra DR com eles, pra eu saber se o público tá vendo o que eu tô vendo. Porque não é possível. Gente do céu, tô falando, é burrice, tá? É burrice. Mas enfim, né? O Domini quer ir pro all-in, então tá tudo bem, vai pro all-in. Eu tô achando que vai dar errado, tá? Eu tô achando aí que vai dar muito errado. E eu tô achando que se ele der o all-in e cair na DR, eu acho que ele não escapa, tá? Eu acho que ele não vai escapar, tá? Eu acho, só acho, tá? Aí foi a resposta ali da Carol, tá? A Carol disse ali, e na última DR, ela disse que o Domini poderia ter se expressado mais e que o Domini tinha mais personalidade, mas que a personalidade dele é essa mesmo e que os dois têm personalidades fortes. Aí o Rada disse, eu não quero ir pra DR com ninguém, nem com Domini, nem com ninguém, porque eu tô aqui para escapar o máximo da DR. E errado ele também não está. Ele fez isso na Fazenda, o Rada só foi pras roças na Fazenda nas últimas, tá? Ele passou boa parte do jogo sem nunca ter pisado numa roça. Aí depois foi a vez de Cris e Cadu. Aí a Cris lembrou que ali era um jogo e que todos estão se conhecendo e que estava difícil escolher ali, fazer os apontamentos. Aí eles disseram que iam apontar pessoas com quem eles não tinham nenhuma troca. Aí o Cadu disse ali que eles são uma família e que eles se gostam, mas que infelizmente eles precisam se votar. Aí ele disse que o Esdras tirou ele de um jogo e que a resposta do Esdras foi porque ele era uma pessoa elegante. No final das contas, eles são plantas mesmo, escolheram Silvia, tá? Porque não tinha nenhum tipo de proximidade. Aí a Silvia disse que eles mal se falam e que estava tudo certo. Aí por último foi Vitor e Rayane. Aí eles escolheram Fran e Júnior, disse que combinar voto na visão dele é jogo sujo e que o casal não merece ganhar pela combinação de votos. Aí o Júnior disse que combinou votos mesmo e que isso era uma estratégia de defesa e que é uma ferramenta do jogo e que não tem nada de sujo aí. E não tem mesmo, tá? Aí depois eles pegaram os envelopes, abriram. Adriana e Domini tiraram R$2.000. Rada e Carol tiraram nada. Thalira e Pessina tiraram R$3.000, tá? Cris e Cadu tiveram que trocar um envelope com os envelopes que ainda não foram abertos. Aí a Cris trocou a Rayane com o Eros. Aí a Bia abriu e pegou R$2.000. Gretchen e Esdras pegou R$5.000, tá? Aí Silvia e André não tinham nada no coisa deles, tá? Aí Eike e Nath também não tinham nada. Aí 9, Vitor e Rayane tinham ali R$10.000. Aí Emily e Everton pegaram um prêmio de qualquer casal. Eles pegaram os R$10.000 de Vitor e Rayane. Aí Ana Paula e Anthony ganharam R$4.000. Gi e Eros não ganharam nada. E aí o último, Fran e Júnior, trocaram o prêmio de outros casais. Aí o Rada trollou, disse que ele tinha R$8.000, quando na verdade eles não tinham nada. E aí o Júnior falou, agora você tá trollando, você tá criando confusão.
Aí no final, Fran e Júnior tiraram os 10 mil reais de Everton e deram para o Wake, tá? E aí, por último, eles definiram aí as esferas do poder, tá? As esferas do poder ficaram com o casal mais citado como carta fora do baralho. Só que como houve um empate entre Carol, Silvia e Fran, no final das contas foram para um sorteio. E aí no sorteio, o casal que acabou sendo sorteado, mesmo sem a Rafa ter mexido ali na urna, né, foi Fran e Júnior. E aí, Fran e Júnior acabaram pegando as esferas do poder, que na quarta-feira a gente vai descobrir o que é. Aí depois abriram a última herança da DR, que vai acontecer na próxima semana, tá? A herança da DR, o que vai ser para que vai ser ativado no próximo domingo? Primeiro ali, escolha um casal que não poderá ser vetado na prova dos casais. Ou escolha um casal para apostar no escuro, ou seja, antes de ver a explicação da segunda prova do ciclo, ou seja, ou a prova dos homens ou das mulheres. Gente, eu acho, e eu vou ser sincero, eu escolheria o B, tá? Porque o B é muito mais interessante. Então eu escolheria o B mesmo, tá? Acho o B interessantíssimo. Se apostar no escuro, vamos ver o que vai sair disso, né? No fim, gente, esse foi o Quebra-Power. Eu achei bastante interessante, achei interessantíssima a forma como eles conseguiram fazer isso render em pouco mais de uma hora, tá? Eu espero que na Fazenda eles vão fazer isso do mesmo jeito que vocês estão vendo agora no Power Cup, é o que vocês vão ver na Fazenda a partir de setembro. É do mesmo jeito, tá? Mesmíssimo jeito, não vai mudar nada. Então, achei interessante que eles conseguiram fazer isso no Power Couple em poucos minutos. Então, na Fazenda, as plaquinhas vão ser também ao vivo ali. Eles vão dar essas plaquinhas ao vivo lá, com a Adriane Galisteu. Vai ser interessantíssimo isso, né? Vamos ver como é que isso vai rolar. Fora isso, gente... teve lá, depois que eles voltaram para casa, teve a Gretchen lembrando que ela e a Laura Keller tiveram um embate no Power Couple 1. Aí eu vou falar disso em outro vídeo, tá? Porque senão a gente vai se estender demais. Mas ela começou a dizer ali, deixou um monte de gente horrorizada, dizendo que a Laura Keller transava na frente de todo mundo com o marido. Ah, gente, foi um monte de coisa. Gretchen tá ali com o puro suco do ódio. E eu tô falando, elas vão acabar desistindo desse jogo, sim. Eu não duvido nada, tá? Gretchen não vai durar muito tempo no Power Couple, não, tá? Não vai. E eu espero que o Carelli não tente colocar a Gretchen na Fazenda, pelo amor de Deus, né? Gente, obrigado aí. No próximo vídeo a gente tá de volta para contar aí como é que foi o resto do dia deles lá. Eu vou tentar ver se eu antecipo algumas coisas aqui para ver se a gente fala ali de outras coisas nos próximos vídeos, tá certo? Eu vou acompanhar mais aqui o 24 horas, né? E esse vídeo tá um pouco atrasado mesmo, tá? Mas tá aqui para vocês saberem. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.